Nós vamos falar hoje sobre o Ministério Pastoral Feminino. E nesse estudo, irmãos, eu quero citar aqui, trazer 9 razões para não se crer na teoria que afirma que o Ministério Pastoral Feminino é antibíblico. Ok? Então prepare-se para nosso estudo. 9 razões para não se crer na teoria que afirma que o Ministério Pastoral Feminino é antibíblico. Bem, quando a gente quer provar algo, a gente precisa refutar, porque já há posto algumas anotações, já há posto algumas ideologias, alguns estudos teológicos que apontam exatamente para a proibição do ofício pastoral da mulher. Então nós vamos atacar exatamente os textos que eles acreditam ser textos que de fato dão apoio a essa teoria. Então vamos começar. A primeira razão para não se crer que o Ministério Pastoral Feminino é proibido na Bíblia está exatamente no texto de 1 Coríntios 14, 34 e 35. E eu vou ler. Diz assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Esse é o primeiro texto no qual se apoiam aqueles que defendem a teoria de que uma mulher não pode ter o ministério pastoral. Agora, observemos esse texto melhor. A primeira pergunta que fazemos nesse texto é: quando Paulo escreve aos Coríntios 14, versículo 34 e 35, ele está falando de ministério pastoral? Nós temos que fazer essa primeira questão. Paulo está se referindo ao ministério pastoral da mulher? Aonde Paulo falou aqui sobre o ministério pastoral? Você conseguiu enxergar isso aqui nesse texto? Claro que não. Mas vamos voltar ao texto. Paulo diz assim: as mulheres estejam caladas, ou as mulheres estejam em silêncio. Ok? Ou não dada a conversação. Mas nas igrejas, observe que as igrejas naquela época eram todas em lares. São pelo menos 4 textos que nós encontramos aqui que provam que as igrejas começaram de fato nas casas. Mas observe, continuando aqui, as mulheres estejam caladas nas igrejas porque não é permitido falar. Em outra versão diz: quando não lhe for permitido falar, que elas estejam em silêncio, quando não lhe for permitido falar, mas estejam sujeitas ou submissas. Submissas a quem? Você entende isso aqui? Submissa ao seu marido, como também ordena a lei, que elas sejam submissas aos seus maridos. Versículo 35. E se querem aprender alguma coisa, ora, se ele estivesse falando de pregação, de ministério pastoral, de ensinamento, ele não diria: se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa. Ou seja, o que Paulo está falando? Ele está falando sobre a mulher interrogar, sobre a mulher questionar, sobre a mulher conversar no horário do culto com o seu marido. Então, a questão aqui não tem nada, mas absolutamente nada a ver com o ministério pastoral. E se querem aprender alguma coisa, questionem ou interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Quando ele diz falem aqui, é conversem ou se deem a conversação. Pensa comigo, era proibido mesmo a mulher falar? Era proibido ela orar na igreja? Paulo está dentro de um contexto de uma igreja confusa, ou de uma igreja em confusão, em desordem no culto. Leia o capítulo 14 todo, para você entender o contexto. Uma igreja onde todos profetizavam ao mesmo tempo, todo mundo falando em línguas. Então ele começa a organizar, e aí ele vai para as mulheres e parte para esta relação. Você quer aprender alguma coisa? Pergunte ao seu marido em casa, não fique de conversa durante o culto, não fique de interrogações, de questionamentos durante o culto. Não esteja entregue às conversas, mas fique em silêncio, em submissão ao marido, conforme ordena a lei. Nada além disso.
Paulo não se refere aqui a ministério pastoral. Porque a mulher, nesses cultos, não só cantava, orava, e ele fala no capítulo 11, né, como a mulher devia se portar na hora da oração na igreja. Então, se era proibido ela falar, ela não abria a boca para orar, ela não abria a boca na hora dos louvores, ela não cantava, ela não profetizava, e a Bíblia fala de profetas, muitos profetas na hora do culto. Então, se eu entender como você está entendendo, esta mulher entrava muda na igreja e saía sem falar. Mas não é isso. Então, a primeira razão para não se crer que o ministério pastoral da mulher era proibido na Bíblia é exatamente na refutação desse texto. Este texto não se refere a ministério pastoral. E essa é a primeira razão para não se crer. A segunda razão para não se crer que o ministério pastoral da mulher é proibido na Bíblia está exatamente no texto de Timóteo. Timóteo, no capítulo 2, vamos ler, ver o que é que Paulo escreve aqui a Timóteo no capítulo 2. Capítulo 2, no versículo 11 e 12. Ele diz assim, ó. Ele mais uma vez vai falar. Aí ele diz, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Sujeição a quem? Submissão a quem? Ao seu marido. Aí ele diz assim, não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre quem? Sobre o marido. Aí ele diz assim, mas que esteja em silêncio. O que é isso? Esteja quieta. Esteja em submissão. Aí ele diz, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aqui há 4 razões para provar o porquê que a mulher deve ser submissa ao marido. Ao marido. Paulo aqui está mais uma vez falando da relação conjugal e não de ministério pastoral. Quando ele fala que a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Por quê? Porque a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2, 13, que a mulher ela é a disjuntora. Deus fez a mulher para ser auxiliar. Por isso que ele diz aqui, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Por quê? Segunda razão, porque a mulher seria dominada pelo homem, o seu desejo seria para o seu marido. Foi o que Deus disse em Gênesis 3,16. É por isso que ela aqui, Paulo está dizendo, não permito, porque conforme a lei, a mulher seria dominada pelo marido e o seu desejo seria para ele. E depois, esta mulher, ela é auxiliar, então ela não é cabeça. É isso que Paulo está dizendo para ela, na relação conjugal. Aí depois ele diz no versículo 11, porque primeiro foi formado Adão. E não foi isso mesmo? A Bíblia não diz, em Gênesis 2, 7, que Deus formou primeiro Adão? Aí diz aqui, ó, e Adão não foi enganado, mas a mulher. Essa é a quarta razão, porque a mulher é submissa ao marido. Lá em Gênesis 3, 1, fala da queda dela, foi ela que foi enganada primeiro. Então, esse texto de Paulo não fala de ministério pastoral. Tire isso da sua cabeça, senhores. Paulo está falando da relação conjugal. E aqui ele explica 4 razões por que essa mulher tem que estar submissa. Primeiro, porque ela é auxiliadora. Por isso, ele diz, não permito, porém, que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o marido. Por quê? Porque ela é dominada. O homem é o dominador, ela é a dominada, ela é submissa. Está escrito. Em terceiro lugar, porque Adão foi feito primeiro, como ele diz. E em quarto, porque não foi Adão que foi enganado, mas ela foi enganada e enganou Adão. Então, é esses 4 motivos que justificam a submissão da mulher. E nesse texto, Paulo, mais uma vez, não se refere a ministério pastoral. Não tem como você ver aqui ministério pastoral. Então, esta é a segunda razão para não se crer que o ministério pastoral da mulher é proibido junto à Bíblia. Nesses 2 textos, em nenhum deles eu consigo visualizar Paulo proibindo a mulher de pregar. A Bíblia proibindo a mulher de exercer o ministério pastoral. Mas vamos continuar. Vamos para a terceira razão. Por que eu não devo aceitar essa teoria de que a mulher é proibida de exercer o ministério pastoral? Porque o próprio Paulo, quando ele escreve aqui, ó, quando Paulo escreve a Filipenses 4,3, ele diz, ajude estas mulheres que cooperam comigo no Evangelho. Paulo tinha um exército de mulheres cooperadoras. Logo, ele não iria dizer, é proibido a mulher falar, é proibido a mulher pregar, é proibido a mulher exercer ministério pastoral. Aliás, eu pergunto, quem foi no Novo Testamento que exerceu o ministério pastoral?
Você conhece? Não tem. João se auto-intitulou de presbítero, que quer dizer ancião. Paulo se chamou de apóstolo e mestre dos gentios. Não tem ninguém no Novo Testamento que recebeu a consagração de pastor. Mas observe uma coisa. Paulo tinha um exército de mulheres que trabalhava com ele no Evangelho. E ele jamais iria dizer que essas mulheres eram proibidas de pregar e de falar na igreja. Vamos continuar para você entender? Paulo tinha, por exemplo, ele tinha Priscila, ele tinha Evódia, ele tinha Febe, ele tinha Maria, ele tinha Júnia, ele tinha Trifena, Trifosa e tinha também Pérside. Só aqui eu contei 8 mulheres que trabalhavam no Evangelho com Paulo, que eram cooperadoras. Todas elas. Vou repetir só para você pegar os textos bíblicos. Priscila, Romanos 16:5. Evódia, Filipenses 4:2. Febe, Romanos 16:1. Maria, em Romanos 16:6. Júnia, em Romanos 16:7. Trifena, Trifosa e Perside, Romanos 16:12. Todas eram mulheres cooperadoras. Daí o porquê não se pode crer nessa teoria de que uma mulher não podia exercer o ministério pastoral. Logo, essas mulheres aqui eram cooperadoras do Evangelho junto a Paulo. Como ele mesmo disse, ajudem essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. Trabalhava como? Muda? Era assim que elas trabalhavam? Porque não pode falar. Não, elas não podem exercer, não podem dizer um ai. E Paulo diz isso em Filipenses 4:3, ele fala dessas mulheres. Então esta é a terceira razão para não aceitar essa teoria. A quarta é o destaque para Priscila. Você sabe quem foi Priscila? Priscila foi uma das cooperadoras mais faladas por Paulo e mais falada no Novo Testamento. Há pelo menos 6 passagens bíblicas falando de Priscila. E nas 4 dela, Priscila era casada com Áquila. Mas em 4 vezes, das 6, em 4 vezes que Paulo se referia a eles, chamava Priscila primeiro, e não Áquila, que era o marido. Ele sempre se referia a Priscila. E ele disse, a igreja que está em tua casa, que era Priscila. E você sabia mais de uma coisa? A igreja que estava na casa de Priscila está lá em Romanos 16:3-5. Ele fala da igreja na casa de Priscila. E você quer saber mais de uma coisa? Priscila, juntamente com o marido dela, escreveram até carta de recomendação para Apolo, quando ele foi para Acaia. Então você acha que Priscila tinha igreja na casa dela, onde os irmãos se reuniam, e Priscila não pregava? Priscila não falava, Priscila não profetizava, Priscila não dizia nada porque tinha que ficar em silêncio. Não lia um texto, porque tinha que ficar em silêncio. Mas ela era dirigente da igreja em Éfeso, dentro da casa dela. Você vai ler isso e você vai meditar lá em Romanos 16:3-5. Paulo tinha Priscila como uma grande cooperadora do Evangelho, pregadora, e ela também em Atos 18, você vai ver, Atos 18, leia o capítulo de Atos 18, você vai ver o que ela juntamente com Áquila ensinou a Apolo mais sobre o caminho da verdade, porque Apolo ainda não tinha um conhecimento profundo, somente acerca do batismo, e ela e Áquila foi quem direcionou Apolo, e depois eles escreveram uma carta e encomendaram Apolo a Acaia. Então Priscila foi a mulher mais falada por Paulo no Novo Testamento, como uma dasquelas que eram cooperadoras do Evangelho e que, portanto, tinha uma igreja na casa delas. Daí o porquê, esta é exatamente a quarta razão para não acreditar nessa teoria de que mulher não podia exercer o ministério pastoral. É a quarta razão. Até porque Paulo não iria dizer aqui, nos textos primeiros que eu li, refutando, dizendo que ali Paulo dizia que a mulher não podia exercer, que a mulher não podia falar. Como Paulo iria dizer isso? E depois Priscila teria a igreja na casa dela e seria ela uma das mulheres mais faladas por Paulo. Priscila é falada em Filipenses, em Atos, Romanos. Foi 6 textos bíblicos falando de Priscila, a mulher de maior destaque na Bíblia, e que tinha uma igreja na casa dela. E daí é porque a quarta razão. A quinta razão é que no Novo Testamento, você sabe, quando Pedro foi preso, Atos 12, versículo 5 diz que quando Pedro foi preso, a igreja fazia oração contínua em favor de Pedro. E eu lhe pergunto, onde era que eles estavam reunidos orando por Pedro? Na casa de quem? Na casa de Maria, mãe de Marcos. E a Bíblia diz, na casa de Maria, onde estavam reunidos. Atos 12, 12.
na casa de Maria. Não diz na casa de Marcos, que era o filho dela. E não diz na casa do marido dela. Não, era na casa de Maria. Era Maria a responsável por reunir todos ali em oração em favor de Pedro. Quando Pedro sai, ele vai na casa de quem? Onde era a igreja? Na casa de Maria. Atos 12. E Maria dirigia esse culto como? Em silêncio, caladinho. Não pode falar, mulher não pode falar, mulher não pode. Era assim, você imagina isso? Você acredita mesmo nisso? Daí o porquê? Esta é a quinta razão para não se crer nessa teoria de que o ministério pastoral de uma mulher não pode ser exercido porque é antibíblico. Vamos para a sexta. A sexta teoria, a sexta razão para não se crer nessa teoria é exatamente pelo fato dessa teoria de apontar que a mulher não pode exercer ministério pastoral, que esse ministério é antibíblico. Essa teoria, ela é tendenciosa e machista. É uma teoria tendenciosa e machista. Simplesmente. Essa é a sexta razão para não se crer. Por quê? Porque os homens, há muitos anos atrás, se você for acompanhar a história das mulheres, a história das mulheres foi sempre debaixo de um machismo muito duro. Essa teoria, ela tem uma tendência ideológica e machista. Porque não, isso é para homem. Mas eles não têm apoio bíblico para isso. Mas não, é para homem. Porque isso é coisa para homem, não é coisa para mulher. Pois espera aí. Pois no Velho Testamento, nós temos, por exemplo, pastoras de ovelha. É no serviço para homens. Mas nós temos ali, em Êxodo 2, as filhas de Jetro, que eram pastoras e que Moisés chega para defender ela de outros pastores que estavam espantando os gados delas, não deixando ela pegar água, e elas eram pastoras. Por exemplo, Raquel também era pastora de ovelha, ofício de homem, mas Raquel era pastora de ovelha. A que se casou com Jacó, filha de Labão, está aqui em Gênesis 29, era ofício de homem. Essa teoria ela é machista. Quer mais algo que era de homem? Juiz. No Velho Testamento, só a maioria era juiz, mas a Bíblia fala da juíza Débora, que foi juíza em Israel por 40 anos. Ela era como uma rainha ali. Ela era, além de juíza, profeta, ofício de homem, mas Deus levantou ela. Deus levantou a juíza Débora. E ela era mulher de Lapidote. Mas a Bíblia nem fala dele, fala dela. É por isso que não se pode crer nessa teoria, porque ela é machista. Essa teoria de dizer que o ministério pastoral de mulher antibíblico ela é machista. E esta é a sexta razão para não crer nessa teoria, porque ela é tendenciosa, ideologicamente machista. A Bíblia cita duas mulheres que foram rainhas em destaque. Uma é a rainha de Sabá, que o próprio Cristo falou dela. Cristo falou da rainha de Sabá. Há destaque também para Candace, a rainha da Etiópia. Era mulher, mas isso é coisa para homem, não? Pois é, mas era mulher. Era mulher. Profeta era só homens. A rainha de Candace você pode encontrar ali em Atos 8, 27, né? E a rainha de Sabá em 1 Reis 10, 1. O próprio Cristo citou a rainha de Sabá. Lembrou dela, a rainha do sul, não é? Cristo citou esta mulher em Mateus 12. E os profetas? Não, só homem pode profetizar. Porque o Espírito de Deus só desce sobre o homem. Ora, nós temos pastoras que cuidavam de ovelhas, que eram ofício de homem, pastoras também faziam. Raquel e as filhas de Jetro. Nós temos juízas. Débora, por 40 anos. Nós temos mulheres rainhas em destaques na Bíblia. E nós temos profetas também. Nós temos a profeta Uda, por exemplo, que viveu na época de Sofonias, de Jeremias, que foi na época de Josias, a profetisa Uda. Ah, mas só pode ser homem, o Espírito Santo só desce sobre homens, não desce sobre mulher. Só desce sobre homem, não desce sobre mulher. Pois é, mas a profetisa Uda era. E as filhas de Gabo, que eram 4 que profetizavam, em Atos 21. O Espírito Santo não desce sobre mulher? Só desce sobre homem? É isso mesmo? Esta é a sexta razão para não se crer nessa teoria que é tendenciosa, é machista. E a sétima razão para não se crer nesta teoria está exatamente aqui. Quando Paulo escreve em Éfeso 4:11, vamos ler o que Paulo diz em Éfeso 4:11?
Essa é a sétima razão para não se crer nessa teoria. Éfeso 4:11 ele diz assim, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Você viu aqui Paulo citar o gênero? Paulo disse aqui, só homens poderiam ser pastores, profetas, apóstolos. Paulo cita gênero aqui? Claro que não. Paulo diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para apóstolos. Nós vimos profetas mulheres na Bíblia, acabei de falar. Nós vimos evangelista, a mulher de Samaria. Quando Jesus falou com aquela mulher, quem foi que evangelizou Samaria? Foi ela. Ela trouxe a cidade para ouvir Jesus. Nós temos aqui evangelistas, profetas, outros para pastores, doutores. Paulo não cita gênero. Não é só os homens. Não. Agora, engraçado, se na época da lei, Deus já pôs essas mulheres em destaque, pastoras, profetas, juízes, rainhas, na época da lei. Se fosse o contrário, você poderia ter dito, não, irmão, aquilo ali foi na época da graça. Nós estamos na lei mulher não pode. Não, irmão, é o contrário. Na época da lei, que era mais apertado, no entanto, Deus usava mulheres nos mesmos ofícios de homens, na época da lei. Nós estamos agora na época da graça. Vai devagar, irmão, vai devagar, doutor. Vai devagar, profeta. Vai devagar você com essa sua teoria furada de que mulher não pode exercer ministério pastoral. Se na época da lei Deus já usava mulheres com esses mesmos ofícios, por que na época da graça Deus não a usaria? Por acaso o Espírito Santo, quem usa pastor? É o Espírito Santo? Quem dá sabedoria para o pastor? É o Espírito Santo? Quais são os requisitos para um pastor? É ser o homem? Não, os requisitos para ser pastor não entra gênero. Os requisitos para ser pastor é ser vocacionado, ser chamado, ter bom testemunho, ser sábio, ter sabedoria e ser cheio do Espírito Santo. Esses são os requisitos para um pastor. Vocação, chamado, ser cheio do Espírito Santo, sabedoria e boa reputação. Não entra gênero. Vamos para a oitava razão por que eu não devo crer nessa teoria de que o ministério pastoral por mulher é antibíblico. Qual é a oitava razão? Está aqui, ó. A oitava razão é porque não há um texto que afirme categoricamente que o ministério pastoral feminino é proibido. Não há o texto. Dos 31.102 versículos da Bíblia, não há o texto que diga categoricamente que o ministério pastoral da mulher é proibido. Esta é a oitava razão para não aceitar essa teoria. E qual é a nona? A nona é porque não há um texto categórico afirmando que só homens poderiam pastorear. Até porque, na verdade, nós não vimos ninguém ser consagrado a pastor aqui na igreja primitiva. Pronto. Só isso. Vamos deixar de balela? Vamos deixar de conversa fiada? Porque Deus usa quem Ele quer, quando quiser, como quiser, onde quiser. Deus não está nem aí para o seu gênero, se é masculino ou é feminino. Ele usa quem Ele quiser e levanta quem Ele quiser. Quem Ele quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser, onde Ele quiser e como Ele quiser. Pronto. Você nunca terá o texto que possa derrubar isso aqui. Eu refutei os textos de 1 Coríntios 14, refutei os textos de Timóteo 2, que vocês tanto se apoiam. Esses textos não se referem ao ministério pastoral, mas simplesmente à relação conjugal. Vamos deixar de conversa fiada, irmãos. Vamos lá, irmãs. Sejam usadas debaixo da unção de Deus. Deixa Deus te usar, irmãs. Deixa Deus te usar. Agora um lembrete. A mulher, ela pode ser pastora, ela pode ser missionária, ela pode ser diaconisa, ela pode ser evangelista. Ela nunca deixará de ser submissa ao seu marido. Ela pode ser a que ganha mais dinheiro, ela pode ser a mais inteligente, mas ela nunca poderá deixar de ser submissa ao seu marido, porque isso é um ordenamento. Já citei. Por 4 razões ela tem que ser submissa. Porque ela é apenas auxiliadora do marido. Por quê? Porque ela
é dominada, ela foi predestinada a ser dominada por ele, submissa a ele. Por quê? Porque foi primeiro Adão que nasceu, que foi feito primeiro. Por quê? Porque Eva foi a primeira que foi enganada. Por essas razões é que Deus determinou isso, que a mulher fosse submissa. Então o homem pode ser burro, ele pode ser menos intelectual, ele pode não saber de nada, mas dentro da casa dele, ele é o sacerdote. Ele continua sendo cabeça, ele continua mandando. E ela, como mulher de Deus, terá que se submeter. O fato dela ser pastora não põe ela como cabeça, não confundam isso. Deus chama a mulher e entrega um pastorado para ela. Entrega a função como entregou para aquelas mulheres que fizeram o mesmo ofício dos homens. Ok? Mas dentro da casa dela, ela tem um sacerdote. E o sacerdote é o marido. Mas não confunda isso com vida ministerial, com a vida de pastor. Não confunda o ministério pastoral da mulher com a sua vida conjugal, com a sua relação com o seu marido. Dentro de casa, ele continua sendo cabeça. Lá na igreja, ela é a pastora, porque Deus levantou ela. É como Priscila e Áquila. Vai lá ler. Você vai ver. Por 4 vezes, Paulo, quando se referia a Priscila, chamava primeiro Priscila e depois Áquila. Não chamava Áquila. Há 6 textos na Bíblia sobre Priscila. Em 4 deles, Paulo sempre se referia primeiro a Priscila e não a Áquila. Eu vou deixar esses textos para você, que você pode me cobrar isso. Atos 18, 18. Atos 18, Atos 18, 13. Não, 3. Atos 18, 26. 2 Timóteo 4, 19. Romanos 16, 3. 1 Coríntios 16, 19. Esse texto é para você... Ah, tá. O que eu errei lá é Atos 18, 13. Atos 18, 13, Atos 18, 18. Então são 6 textos onde falam de Priscila. E observe, ele sempre vai falar de Priscila primeiro, porque Priscila era de fato destaque. E a igreja era na casa dela. Mas se você quiser continuar acreditando nessa sua teoria machista, aí é com você. Deus abençoe. Vamos lá, irmãos e irmãs. Sejam abençoados. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor.